Revista Os Melhores do Mundo número 5, da editora Abril. Essa revista tem 33 edições, ela foi iniciada sua publicação em novembro de 97, foi até julho de 2000. 33 edições, essa em específico é de março de 98, ela tem 84 páginas, são 3 histórias divididas aqui com o tema A Noite Final, com essa saga A Noite Final. A primeira história aqui tem o título A Noite Final, Mantendo a Esperança Viva. O roteiro é de Cal Kessel e Stuart E. Monen nos desenhos. Tem um texto inicial aqui dizendo: nas últimas edições, uma criatura chamada Devorador de Sóis chegou ao sistema solar, disposta a absorver o Sol. Agora, somente os maiores heróis da Terra podem evitar. A Noite Final. Tem todas as situações causadas já há alguns dias e a batalha e as consequências desses heróis tentando resolver essa situação aí. Aqui mostra o Guy Gardner e o Máscara de Ferro trazendo o Pantera ferido ali no caso, devido a todas essas situações. Aqui mostra um local onde era um bar, transformaram ele em um hospital para cuidar dessas situações aí. A moça relâmpago aqui acaba ajudando em uma certa situação devido à falta de energia, pois o sol que traz algumas fontes de energia aqui, como a termoelétrica e também os rios que acabaram congelados, as hidroelétricas, consequência de toda essa situação aí do sol, sem a falta do sol no caso. Aqui tem uma situação de demônios, seres do mal aqui, que oferecem ajuda, mas tem toda uma questão aqui de aceitar ou não. Mostra até que o Papa João Paulo II, achei interessante mostrar a realidade aqui e tal, personagens reais e tal, né? Mostrando aqui o Lex Luthor como um líder aqui, eu acredito que é a fase que ele é o presidente, não tenho certeza ainda. É, falando o que está ocorrendo, o que eles podem fazer aqui. Falando que o Devorador de Sóis tomou conta e ocasionando o frio, a falta do sol, o que ocasiona devido a isso. Mas tem estratégias para que seja retirada essa situação, mas em consequência o sol voltaria de uma maneira bem mais potente, ocasionando o inverso do congelamento, a destruição do planeta com um sol bem mais potente, retornando assim. E essa é a questão que impede aí da resolução do problema. Que tem uma situação com o Espectro, o personagem Espectro, conversando com a Gaia, que seria a Mãe Terra no caso, né? Toda essa questão da Terra, consequências, o fim da Terra no caso, né? Que falando daquela situação explicando mais referente a isso, os super-heróis todos reunidos ali para tentar resolver, e tem essa questão da volta do Sol mais potente e tal, explicado ali, o Luthor ali ironizando a situação ali do Superman e tal, por ele estar sem os poderes e toda essa questão. Aí aparece essa personagem aí, que é questionada por um ser que chega ali de repente, em uma situação, ela parece estar numa nave ali, chegando à Terra, ele questionando ela por ela saber dessa situação e podendo ter evitado e tal, umas coisas assim. Ela analisando toda a questão, conhecendo a situação da Terra e tal, interações dos personagens, a Zatanna e a Fogo, no caso, no auxílio da população em geral aqui, gira em torno disso. Aqui tem uma situação do Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde a ser conhecido aqui nas histórias. Ele foi rejuvenescido por algum motivo aqui que eu não sei no caso. Ele questionando ali certas situações na situação aqui aparece sua filha fazendo um reencontro ali entre eles e tal, a Jade no caso. E aí desenrola esse personagem que encontra essa outra personagem aí que aparece, que começa... São praticamente os narradores ali, que vêm por fora todas as situações ali, e até é citado aqui, eles contam que os heróis aqui não assumem papel de deuses, são pessoas que têm poderes que enfrentam essas situações e tal, e que podem salvar toda essa
situação. Retornando aqui, tem uma passagem do Superman indo visitar seus pais, que não sabem de fato o peso de toda essa situação que ocorre no caso. Finalizando aqui com o Guy Gardner, também querendo encontrar um meio para encarar a situação na bebida, mas mesmo assim não consegue. Finalizando com ele tendo uma surpresa com alguma coisa que não é mostrada e dizendo que na próxima edição vai ser revelado o que ele acaba se deparando ali. Uma propaganda aqui do Conan. A próxima história tem o título Entre o Fogo e o Gelo. Continuação, essa revista tem toda essa temática da noite final, né? E aqui uma arte do leitor. Tem um texto inicial aqui, referente ao Superboy. Criado em laboratório para substituir o Super-Homem quando este foi dado como morto, Superboy mudou-se para o Havaí após a volta do Homem de Aço. Hoje, ele é a mais nova lenda do universo DC. Ron Mars nos argumentos e Ramon Bernardo nos desenhos, nessa história aqui do Superboy. Ele tem um desenho diferenciado aqui das outras histórias anteriores do Superboy que eu havia lido até então. Nessa temática ainda do gelo, tomando conta a estranheza que causa o Havaí, um local bem quente, sendo todo envolvido pelo gelo. Ele encontra aqui, ele chega no local onde ele reside, acredito eu, com os personagens coadjuvantes das suas histórias, o Dubilex, o Rex e a Rox, são personagens ali que compõem as histórias dele. A Tana, que é o interesse amoroso dele no caso, narrando uma repórter, né? Narrando a situação aqui, o Rex tendo uma crise de consciência ali, por ele ser um cara querendo levar vantagem em tudo, e essa questão do fim do mundo e tal, meio em crise aí com isso. A Rox aproveita a situação e vê que o mundo tem a iminência de acabar. Ela acaba passando por barreiras que ela tem e dizendo aqui pro Superboy que gosta dele, que o ama no caso, acredito, eu te amo aqui, ela dizendo, e o Superboy não sabendo como agir, porque ele tem uma relação também com a Tana, aquela essa repórter aqui que no caso, está fazendo uma reportagem em um vulcão, a população está ao redor desse vulcão devido ao calor, à falta de calor, as pessoas estão ali para se aquecerem, e desenrola nessa situação aí. O vulcão acaba entrando em erupção e o Superboy acaba indo lá ajudar a Tana, que está nessa situação aí nesse vulcão. Tem uma doutora que conta uma história aqui, que é até entrevistada da Tana, que em outra época o seu marido acabou falecendo ao cair nesse vulcão, porque eles são estudiosos desse vulcão e tal. Aqui nessa parte acaba aparecendo um monstro de lava sair desse vulcão após essa erupção aqui. O Superboy até não acredita, devido a toda a situação que já ocorre, aparece uma situação dessa aí, de um monstro aparecendo justamente nessa ocasião aí, para caso atrapalhar mais ainda toda essa situação. Aqui demonstra um dos poderes diferenciados do Superboy, que é ele movimenta gelo aqui em volta, direcionando, ele tem esse poder de direcionar coisas e tal, pro monstro ali de lava. E na continuação aqui tem um confronto entre o Superboy e esse monstro. E a doutora ali acaba reconhecendo esse monstro como seu marido. De alguma forma ela consegue identificá-lo ali. Eles têm uma conversa e devido a todo esse drama do fim do mundo, essas emoções, ela acaba se aproximando, mesmo ele sendo de lava, ocasionando provavelmente esse contato, a morte dela, porque ele está em chamas. E ela acaba indo embora com ele para dentro daquela lava, dando a entender que ela acaba morrendo ali, o Superboy não entendendo aquela situação, e devido a ela se entregar assim, mas finaliza essa história, o Superboy ali dividido entre essas duas situações, a Tana e a Rox aqui, que está em outro local, mas ele tem toda essa situação para resolver, finalizando aqui essa história. Aqui tem o correio, né, as cartas, a correspondência do Superboy aqui na revista dos melhores do mundo, no caso, aqui, né? A próxima história é a do Flash. Ele aqui já cansado de tantas situações ali, né, de salvamento, exausto já.
E tem um texto aqui: banhado por produtos químicos atingidos por um raio, o Wally West ganhou super velocidade. De- Desde esse dia, o Wally combate o crime como o Flash, o homem mais rápido do mundo. Textos introdutórios dos personagens no início das histórias aqui, né? Ele passa por diversas situações de salvamento e ele é narrado que ele está bem exausto aqui, devido a todas essas situações. Mark Waid e Brian Agostin nos argumentos aqui dessa história e Paul Ryan nos desenhos. O título é Reze pelo Amanhecer, toda situação de que é noite contínua, né, devido o sol não estar por ali. Aqui o Ali vai visitar sua namorada ou esposa, a Linda Park West, que está aqui se recuperando de alguma situação, e ele tem um momento ali com ela e ela acaba questionando ele, que sabe que há algo que ele esconde devido a ela conhecer ele, e ele não reluta em contar o que ela imagina ali, da personalidade dele, de ele estar escondendo algo ali no caso, né? E relutante, ele acaba contando para ela toda aquela situação do sol, voltar da situação ali mais poderoso, destruição do mundo, que eles procuram um meio disso não ocorra de uma forma que não vá ocorrer a destruição ali do mundo, no caso. E ela com isso, ela acaba querendo contar, divulgar, para a população merece saber, é o que ela imagina, mas o Ali West, que no caso, ele acha que não, que pode a população criar pânico, que nem uma situação mostrada aqui, que já há assaltos decorrentes disso, a população não sabe lidar com essas situações, vão levar a conflitos, brigas, pessoas que queriam já tomar atitudes e com isso vão tomar atitudes ruins, no caso, que nem no caso que ocorre aqui de uma milícia reformada, porque eles acham que os mais fortes sobrevivem e querem tomar os alimentos, etc. Coisas que ocorreriam e que são claras que nessas situações de fim do mundo, etc. Mas ele tem que sair, o Ali, para ver essas situações, e ela acaba ainda nessa situação de fazer ou não, né? E ele com receio que isso ocorra, para evitar o pânico da população em geral. Aqui ele tem um confronto com essa milícia. Ao fim desse confronto e a prisão dessa milícia aí, ele acaba em um local ali vendo ela fazendo essa reportagem, falando, mas ela acaba contando ele que decepcionado e tal, mas com a Linda, no caso que eu tenho falado, né? Ela acaba contando de uma maneira que conveniente e acaba ajustando as coisas, não prejudicando mais, da maneira que ela conta e é narrada essa situação. Finalizando aqui com ele, o retorno dele ao local onde ela está, em recuperação, e pedindo desculpas, pois a maneira que ela contou foi conveniente e ele até concordou com isso. E finalizando aqui, com esse abraço e essa situação aí. Finalizando Os Melhores do Mundo número 5, da editora Abril.